Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o pastor Xande. Ele é pastor auxiliar na comunidade metodista e líder na igreja do CDHU. Então eu queria começar te fazendo uma pergunta: quem que é a pessoa do pastor Xande? Pessoa do pastor Xande, né? Meu nome é Alexandre, né? Pastor da comunidade metodista, pastorei o núcleo do CDHU, mais conhecido mais como pastor Xande, né? Pastor Xande é casado, glória a Deus por isso, tem uma filha incrível, maravilhosa, Bruna, linda como pai, né? Glória a Deus. E uma esposa de excelência, glória a Deus, né? E sou muito grato pela minha família, né? O primeiro ministério chamado que tem é a família. E trabalho na comunidade metodista, né? Já vai para 3 anos. E estou muito feliz e satisfeito que Deus tem feito. E o Senhor é fiel, Ele é bom. Amém. Ô Xande, começa falando um pouco sobre a tua conversão. Como que aconteceu, como foi, faz quantos anos? A minha conversão é algo que eu achei muito espetacular, muito incrível. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que zombava do evangelho, zombava das pessoas. E eu acredito que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Ele usa pessoas para alcançar pessoas. Por quê? Tinha uma mulher por nome, uma senhora, uma parentesco da gente, chamada Rosalina. E ela é de Serrana e ela vinha e pregava para mim, pregava para toda a família. E eu me lembro que eu zombava dela, zombava muito. E um dia ela apontou para mim e disse: um dia você vai ser pregador do evangelho. Hoje você está zombando. Você tinha quantos anos aí? Eu acredito que eu tinha na faixa de aproximadamente aí 8 a 10 anos, ou um pouquinho menos. Eu era pequeno, né? E ela profetizava, eu era pequeno. E nisso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e foi vindo, foi vindo. Aí eu me lembro que eu ajuntei com a minha esposa, né? Conheci ela, comecei a namorar e ajuntei com a minha esposa. Né? Nós amigamos, nós não casamos no começo. E só que houve muita contenda, muita guerra, muitas brigas, devido à bagagem que eu carregava e ela também carregava. Aí você juntou novo com ela, né? Você não casou, né? Não, nós tipo amaziou. E eu tinha na faixa aí de 16 para 17 anos, quando nós se ajuntou. Exatamente. Não tinha experiência nenhuma, não tinha... Era muito criança na mente, então nós sofremos muito, teve muito aflito. Você juntou também para sair de dentro de casa, dava muito trabalho, como é que era isso? Na verdade, não foi tanto por causa disso. Eu também dei muito trabalho, né, para os meus pais, mas eu ajuntei mais porque eu sempre queria ter uma pessoa do meu lado, sempre queria ter uma família. Era um sonho, um projeto que eu tinha no meu coração, mas eu era muito criança na mente, eu não tinha amadurecimento nenhum, portanto, 16 para 17 anos não é muito novo, né? E através da... Eu sempre digo que Deus, ele não que ele faz isso, mas ele usa as circunstâncias, situações para unir propósitos. Por exemplo, chegou um período que eu discuti tanto com ela que eu falei assim, já não dá mais, eu não quero mais. E cheguei na casa de um primo meu, o Carlos Eduardo Neno, né? Falei, ó, eu queria que você levasse minha esposa de volta, a Cristiane, embora, porque não dá mais, tal. Mas a primeira experiência que eu tive, sem conhecer Jesus, foi um fogo que queimou no meu coração. Hoje eu entendo que é um fogo. Queimou. Volta para sua casa. E quando eu voltei, ela estava na cama, a Bíblia aberta e ela chorando. Aquilo mexeu comigo. E de repente, conversando daqui para lá, eu chamei, vamos ali na casa do Neno, né? Aí levei ela para lá, nós começamos a conversar e voltamos para casa. Quando voltou para casa, eu falei assim para ela, em vez de você brigar comigo, nós ficar brigando, fala do teu Deus para mim. Ela já era convertida, né? Ela já conhecia a palavra, né? Ela já conhecia isso, e ela já tinha ido na igreja, né? Aqui, começou a ir no período, e de repente, quando eu falei sim, eu acredito que o Espírito de Deus falou, agora você me deu liberdade.
E de repente ela começou, né, já estava vindo para a igreja, e ela falou com Deus: Senhor, se o Senhor tem um plano na vida do meu marido, o Senhor tem um plano na nossa vida, no culto da frente meu esposo vai estar. E no culto da frente eu estava e estava aceitando Jesus como único Senhor e Salvador. Então, através de uma discussão, através de uma guerra, de uma quase separação, o Senhor uniu o propósito. E você aceitou Jesus na igreja e depois disso não parou de vir mais? Começou a ser constante. Exatamente. Aí eu não parei mais. Aí eu tô até hoje para a glória de Deus e vou estar sempre. Glória a Deus. E é interessante que todo mundo que não conhece essa parte, né? Que foi a Cristiane que pregou para você, né? Eu não sei se vai ser abordado o que vai ser pergunta aqui, e depois eu quero falar também, mesmo dentro da igreja, a guerra que foi no casamento, né? Que foi um plano de Deus que eu tinha, né? Que Deus tinha para mim. Eu tinha um plano muito grande de ter uma família, né? Casar e ter uma família. E muitas vezes, dentro da igreja, o período que eu passei em guerra com a família, que teve separação, né? Vocês sabem. Um dos fatos que eu procuro em todas as áreas é ter um coração grato, começando com Deus, depois com as pessoas que me ajudaram, me apoiaram, sonharam comigo. E numa separação que eu tive com a minha esposa, um dos pontos mais que eu senti de fazer, de voltar atrás, renunciar, andar a segunda milha, foi o ponto que um dia eu falei para o Senhor: aquela que o Senhor usou para gerar vida do Espírito Santo em mim, hoje ela está precisando de eu gerar vida nela. Então foi o ponto que eu resolvi e paguei o preço, não porque Jesus falou comigo, não porque ele me obrigou, não fez nada, mas eu senti no meu coração de pagar um preço da restauração do meu casamento, restaurar minha família, porque um dia Deus usou ela para trazer vida e eu conheci Jesus. Você tinha duas escolhas e escolheu... Escolhi, eu tinha duas escolhas. Deus nunca falou assim para mim, ó, volta com a sua família. Deus nunca falou, faz isso, não. Eu optei, foi por meu livre-arbítrio, foi por conta própria. Ah, legal. Ô, Xande, teve experiência no começo da tua conversão, assim, que te marcou, que foi essencial na tua vida, pra você, tipo... Tem muita gente que a gente conhece que começa aí o caminhar com Jesus, de repente, qualquer situação, ela cai e ela não volta mais, porque aquela pessoa não estava preparada, né? Vamos dizer assim, não teve uma experiência profunda que marcou ela. Teve alguma, assim, que foi essencial na tua vida, no começo da conversão, assim, que você recebeu aquele impacto, assim, percebeu a presença de Deus na tua vida? Sim, porque eu vou até falar sobre isso. Eu acho que a pessoa, baseado na tua pergunta, eu acho que a pessoa se afasta porque ela não entendeu a posição que Deus chamou ela, o propósito que Deus tem. Por quê? O mais impactante que houve, que aconteceu, que eu pude entender, e nesse mesmo tempo, Deus trabalha de maneira incrível. Ele te mostra o propósito, ele te dá experiência e no mesmo tempo ele te cura. Por quê? As mais profundas experiências foi quando nós trabalhamos junto com o Márcio Tavares, né? De carpintaria, porque houve um avivamento de almas. Houve um avivamento de vidas. E naquele avivamento houve cura na minha vida porque eu pude entender o Espírito dizendo: eu escolho quem não tem e quem não pode para ser alguém em mim. Falei, como que pode? Eu não tive, sofri, o pai abandonou, foi embora, sofri dentro de casa, às vezes não senti o amor do pai e da mãe, não julgo, não culpo eles, mas o que acontece? As pessoas sentiam bem de estar perto de mim e eu consegui expressar o amor de Jesus. Isso é um milagre grande, porque você não recebeu. Um dia o próprio Senhor falou comigo, olha que isso é milagre. A pessoa, igual a sua pessoa, não teve, e de repente você começa a fazer algo e dá algo que você não teve. Por quê? Porque eu dei para você. Eu coloquei o meu amor em você e você hoje expressa o meu amor pelas vidas. Então houve um avivamento ali de vidas que começou. Eu me lembro que uma vez eu levei 13 pessoas numa célula em cima de um assaveiro, né?
E o que mais marcou, impactante para a glória de Deus, foi a tua volta para Jesus. Ali foi no começo da tua conversão? No começo não, mas ali foi um processo que eu entendi o porquê Deus me chamou e para que ele me chamou. Eu tava afastado, já fazia 7 anos, eu tava pregando para mim ali. Pregando, e me deu trabalho. Amados, ele me deu trabalho esse homem. E eu vou contar agora, já que abriu o leque aí, né? Veja bem. A minha esposa, por isso que eu falo, ó, você tem que glorificar até a Deus pela vida dela, hein? A minha esposa, ela fazia aquele bolo de chocolate e cenoura, meu Deus, que alegria que era aquilo, né? E nisso, eu levava pro serviço, né? Levava uma tapuerzinha pro patrão e levava umas 2 tapueras cheias para todo mundo. Às vezes eu ficava até sem comer. Mas por quê? Porque eu dava para todo mundo. É expressar o amor, eu fazia com amor, expressar o amor de Jesus, né? Através daquele bolo. E aquele bolo... eu acredito que alcançou o pastor Alexandre. Por isso que ele tá até meio fortinho hoje, porque eu acho que a minha esposa colocava azeite ali consagrado, alguma coisa, mas até mesmo... não era consagrado. Ela brigava com ele, porque ele pegava tudo o bolo e levava pro serviço. Deixava sem nada, tadinha. Então você... fala assim que hoje ela não entende o tamanho do galardão desse bolo, né? Nossa, ó. E outra coisa, né? O que acontece? Ela pagou um preço grande, né? Ela... A minha esposa é uma benção. Mas é o seguinte, deu um grande resultado. Ali foi um avivamento. Portanto, o que marcou foi a seguinte questão, o que marca até hoje, né? Deus me enviar naquele lugar para trabalhar, conhecer pessoas, conhecer sua pessoa, que eu amo. E o que Deus fez na sua vida me impacta até hoje. É impactante na minha vida. Você... conhecer, igual eu conheci você já conhecia a palavra, já era batizado, se afastou e de repente Jesus me usar, isso é uma graça grande, me usar para trazer você de volta para o propósito, para o altar, e hoje você é um pastor de excelência, um mestre, né? Não só eu, né? Teve outros irmãos ali que converteram ali dentro. Teve pessoas, né, que vieram para Jesus, alguns se afastaram, né? Mas muitos... Sementinha foi plantada? Foi plantada, e eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, né? Passará céus e terra, mas a palavra dele não vai te passar. Mas foi um avivamento. Portanto, depois que você veio para a igreja e começou a trabalhar com vidas, houve avivamento até quando eles iam pedir água nas casas, as pessoas aceitavam Jesus, né? Era batizado no Espírito Santo e começou a ter cura, Deus começou a usar a gente, né? Eu lembro de uma situação que a gente tava trabalhando junto num telhado, né? E aí acabou a nossa água, acho que isso era na parte da manhã ainda, né? Tava muito quente, acabou a nossa água, isso foi antes do almoço. E aí você foi pedindo a vizinha da frente, né? Foi. E eu já tava caminhando, já tava indo da cela, né? Isso. E eu lembro que você voltou e falou assim, eu marquei uma oração lá dentro da casa da mulher, né? E aí a gente almoçou na calçada ali e depois era só passar a rua, tava dentro da casa dela. E eu lembro ali que nós começou a orar, ver um poder de Deus tão grande na vida da mulher. A mulher começou a chorar, nós já não conseguia ficar de pé da presença de Deus que foi derramado. Foi um mover. Foi muito forte. Eu lembro de um irmãozinho que eu acho que ele tinha problema de cabeça, né? Foi batizado. Virando a rua descendo. Foi batizado do Espírito Santo. Orou em línguas. Foi lindo. Isso aí marcou. Isso foi um avivamento muito grande. Eu não esqueço disso daí. Porque isso aí foi um combustível para trazer ânimo, né? Para trazer... foi um fogo que veio e até hoje nós lutamos para que esse fogo não apague, né? E nunca vai apagar em nome de Jesus, né? Mas foi muito lindo, foi muito tremendo. Essa pergunta, essa resposta é isso. Impactante foi aquele trabalho. Porque você lembra de uma coisa? Presta atenção, é muito sério. O patrão saiu de Ribeirão Preto e desviou para o Jardinópolis para entrar em Brodowski. E eu pedi para Deus, me dá uma oportunidade. E pessoas fumando lá, a gente não fumava, uma coisa terrível. O negócio ali era bem bebida, isso, palavrão. Era pinga mesmo. Pinga, cerveja, cigarro. Terrível. 4, 5. Só para vocês poderem entender quem está em casa, a gente antigamente andava na traseira de uma caminhonete, né? E nessa traseira da caminhonete ficava acho que umas 12 pessoas. Daí para mais, tinha até 15. Atrás ali dessa traseira da caminhonete.
E eu lembro que um dia a gente passou, né? Desviou, porque ele sempre passava por ali, por Jardinópolis, para poder vir para Brodowski. Eu lembro que até parei de estudar por conta dessa situação, porque chegava muito tarde Muito em casa, tarde. né? E foi nessa oportunidade, na hora que ele parou no bar que montou todo mundo, que você foi pregando. Eu lembro certinho que uma das experiências mais fortes que eu tive, você tava pregando, e eu tava com uma lata de cerveja na mão, o pessoal tava tudo bebendo, tinha gente tomando coró de pinga, Isso. acendia ali 4, 5 pessoas fumando dentro Fumando daquele ali. lugar, né, com a moendo Terrível. ali dentro. E aí você começou a pregar de Jesus ali, e eu lembro que eu tava. Eu tenho certeza que começou ali, né? Eu lembro que a palavra de Deus me tocou, tava escuro, né? Não conseguia ver o rosto um do outro, porque nós estávamos na estrada. E aí eu catei aquela. E eu falei assim: ó, eu preciso mudar de vida. E eu catei a minha latinha que tava. Eu tinha bebido só um pouquinho de cerveja e joguei fora. E aí eu lembro que eu joguei e eu percebi que alguns ali também jogou. Jogaram. Tipo assim, não porque acabou, mas porque a palavra tava mexendo com eles, né? Exatamente. E eu sinto que ali foi assim um start para algo que Deus começou na minha vida, foi através daquela atitude ali, né? Foi mesmo. E foi um quebrantamento ali dentro. Pessoas choraram e eu pedi para Deus me dar uma oportunidade, porque eu entendi por que Deus me colocou ali. E aí foi indo. Fiz célula em casa de pessoas, trabalhava ali, pessoas foram para a célula e foi um avivamento que aconteceu naquele lugar, naquele local de trabalho, né? E eu não dei muito trabalho, né? Dei. Meu Deus do céu. Ele era um pouquinho teimoso, amados. Xande me matava de vergonha. Só pra vocês entenderem, teve um dia que eu tô na rua com meus amigos. Acho que Escuta essa aí. Meu era Deus. num sábado, acho que era. Aí eu tô lá ouvindo música com meus amigos sentado na calçada com eles. E de repente o Xande tinha uma variante. Era variante, né? Variante Palha, branca. Ele me virou escutando a música do Fernandinho. Na hora que ele virou a rua, assim, correndo, assim, com meus amigos olhou, falou. Já começaram tudo pôr a mão na cabeça. E eu falei, nossa, é o Xande. Aí ele foi me pegar lá no meio desse povo. E eu nunca fui de desfazer de ninguém. Eu tinha uma amizade muito forte com ele, né? Então eu não deixava o pessoal desfazer dele. E eu virei, levantei na hora, fui atender lá, saí de perto dele. Mas era desse jeito que ele me abordava. Ele chegava no meio do pessoal e com aquele variante escutando Fernandinho, a outra ele escutando. E me pegava ali. Mas não foi tanto trabalho assim, nada. Ele fala que eu dei trabalho, mas eu não dei. Meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar, nessa conversão sua aí, a gente tava falando da tua conversão, você percebeu que teve resistência da tua família? Você perdeu amigos por conta disso? Teve muita resistência, porque é o seguinte, o que acontece? A minha família, por exemplo, né, na minha casa, nós bebia muito, né? Tinha muita bebida, né? No caso, minha família, vamos supor, o meu padrasto, né? Considero como um pai, né? Que criou, né? Bebe até hoje, respeito ele também me respeita. Mas lá tinha partilheira de bebida, então bebia muito. Então, quando eu me converti, então quer dizer que automaticamente perdeu um companheiro de bebida, né? Então, para muitos não, mas eu acredito que para minha própria casa foi assim, né? Uma resistência, né? Mas para muitos ficaram alegres, ficaram contentes sobre isso daí, né? Mas hoje eles admiram, né? Hoje eles apoiam, hoje eles dão glória a Deus por isso. Você bebia muito? Eu bebia muito. Antes da minha conversão, bebia muito, bebia. Dava trabalho? Dava trabalho. Você veio desde pequeno, assim, de uma situação bem complicada, né? Da família. Da família, né? Você falou que você morou na favela, né? Morei, porque o meu pai foi embora de casa, nos abandonou, né? Isso em Ribeirão Preto? Aqui em Brodowski, quando ele foi, né? E aí meu pai viveu mais preso do que fora, né? E aí eu admirava meu pai, para mim era um grande herói, porque eu era pequeno, ele me levava para os bar, me levava até para casa de prostituição. Então ali eu tinha um pai como herói. Mas aí ele foi embora, aí ficou aquele vazio, né? A tristeza, aquela angústia, uma revolta, tal. Mas ou embora que ele foi preso ou foi depois que ele foi preso? Ele foi preso mesmo estando assim, né? Com a minha mãe, depois. E ele viveu muito tempo preso, né? Não deu testemunho, deu mau testemunho na cidade. E aí, quando
o meu pai, por exemplo, ele foi embora, passou um tempo preso, depois saiu, depois preso de novo, aprontando. Só que aí a minha mãe foi morar em Ribeirão Preto e conheceu hoje, né? Que eu falo que é pai. O atual marido. Exatamente. E aí, nessa favela em Ribeirão Preto, no Jardim Salgado Filho, no começo eu gostei muito, porque era só trabalhador que tinha na época, né? E ali a gente era cuidado, né? Ele cuidou bem de nós naquele lugar. Mas de repente eu percebi que dentro da minha casa virou um ponto de tráfico de droga, né? E virou aquilo e foi mudando, foi mudando. Conheci o traficante que levava as drogas para ser vendido dentro da minha casa e ali eu encontrei ele e achei que ele era um herói, um pai que eu não tive, porque a maneira que ele me tratava, me cuidava, o carinho que dava, a atenção, o amor, aonde ele ia, ele me levava até para casa de prostituição, colocava uma arma na minha cintura, eu era pequeno, e ali me apeguei nessa pessoa, né? Mas eu me lembro que numa mesa que tinha, como fosse uma barra de tijolo, aqueles tijolinhos à vista, né? Era uma pedra que chegava e eu comecei a aprender a cortar, fazer os papelotes de droga. Mas por milagre de Deus eu nunca usei droga. Isso é um milagre, né? Mas eu senti depois que eu saí da favela que eu automaticamente poderia ser um bandido, um grande ladrão, assassino, porque eu era revoltado, né? E depois o traficante morreu, mataram ele, e depois nós voltou para Brodowski de novo. Nesse tempo foi difícil? Como é que era a convivência lá? Eu lembro que você falou assim para mim, chegou a comentar comigo, que vocês iam pro semáforo, né? Pedir... Sim, sim. Eu me lembro que na favela eu ia para olhar carro, né? Ficava olhando o carro, pedia dinheiro no semáforo. Tive até uma experiência que... Quando eu falei com Deus, depois que Deus deu minha família, ele me lembrou. Quando pessoas que estavam entrando num restaurante com família, eu falei, será que um dia eu vou ter família? Será que um dia eu vou ter condições de entrar no restaurante, pagar o que comer? E um dia Deus falou comigo e me lembrou sobre isso. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Que era um sonho que eu tinha de ter família. Por isso eu já falei aqui que aconteceu com a minha família, comigo, com a minha esposa, porque o diabo, o sonho dele é destruir o projeto e o sonho de Deus que Deus colocou no coração do homem. Então, meu sonho era ter uma família, e o projeto do diabo era destruir minha família, como destruiu a família dos meus pais. Uhum. E aí eu tive, né, olhava carro, e um dia eu estava no semáforo, não tinha ganhado nada, e a fome era tão grande, muita fome, e chegou uma mulher, lembro até hoje, uma mulher alta com a moto, falou, vocês estão com fome? Parece que Deus falou com ela, né? Falou, nós estamos. E ela fez uma comida e colocou nós para comer na mesa, como fosse Mefibosete, senta aqui. E nós comendo ali, muito alegre, e nós sentimos honrado. E hoje eu entendo que é o cuidado de Deus com os filhos, né? Com o ser humano, com a criatura que ele criou. E lá depois dessa favela, você saiu e voltou para Brodowski? Voltamos para Brodowski, né? Aí foi um período que eu bebia muito, bebia, e comecei a namorar minha esposa, mesmo assim bebendo, né? Aí, de repente, foi aonde eu ajuntei com ela, até chegar ao ponto de vir para a igreja. Você dava bastante trabalho. Muito trabalho. Dentro da sala de aula? Na sala de aula eu saía brigando, saía no tapa. O pastor William, se ele tivesse aqui... Tem umas histórias que eu não posso falar aí, né? Eu falo. O William fala que você arrancava a roupa dentro da sala de aula, é isso? Tinha uma cena que Mas eu vou contar dele, hein? E pra você ter uma ideia, era tanta bagunça também que eu fiquei 3 anos sem passar. Na 5ª série eu desanimei, fui marretar, fui viajar, ué. Não teve jeito. Brigava, aprontava dentro da sala de aula e hoje faz falta, né? Faz muita falta o estudo hoje, né? Você começou vendendo, né? A gente chama de marreteiro, mas é o vendedor ambulante de fruta. Sim. Aí. Você começou antes, então, antes de converter. Eu comecei na marreta, eu acredito que eu deveria ter uns 9 anos, a primeira viagem que eu dei, né? Com o tio meu, Paulinho, pessoa que eu amo, né? Foi a primeira viagem, não me levou mais, porque... Ele viu que não ia ter jeito, né? Mas depois acabou me levando e ele foi o nosso professor, né? Na marreta, né? Onde eu trabalhei muitos anos, né?
e amo até hoje a marreta, né? Sempre gostei. Mas hoje eu entendi o propósito que Deus tem na minha vida. Então a marreta eu eliminei, né? E vou fazer aquilo que Deus me chamou. Quando você converteu, e você estava né, depois você voltou para Marreta, você ficou um tempo na carpintaria, né? Foi quando você pregou pra gente. Isso. E depois já estava casado e voltou para Marreta. Como é que era? Ser uma pessoa cristã na rua, já não pode enganar mais, porque... Isso, eu vou falar tudo isso. eu já fui marreteiro também, né? Já vendi, Você não tem que jogar um adoçante ali para fingir Isso. que tá docinho. Como é que era isso? Como é que foi essa mudança? Ó, antes de falar dessa mudança, eu vou falar algo que na hora que você tocou no assunto, né? Teve um período que eu parei, foi onde deu esse avivamento das almas. E eu parei de marretar para ser um líder de célula, né? Eu parei de marretar para ser um líder de célula, paguei um preço grande, né? Que eu sofri muito, que eu não tinha profissão, onde fui trabalhar lá de ajudante carpinteiro. Só que eu paguei um preço grande, sofri, mas teve uma recompensa de experiência e trazer vidas, né? Uhum. É onde você está hoje glorificando a Deus, né? Nós todos, que você veio. A marreta é o seguinte, antes de eu converter, eu passava adoçante, eu enganava, eu fazia de tudo. Fazia de tudo. Sempre fui um vendedor que gostava de vender mais caro, né? Sempre ganhei dinheiro na marreta, teve essas viagens, né, que não dava certo, teve prejuízo, teve muito. Mas depois que eu converti, não tinha isso. Não tinha esse negócio de enganar, não tinha esse negócio de adoçante. Falo para qualquer um hoje, a pessoa fala, marreteiro não tem como ele ser honesto. Tem como ser honesto sim. Ele vai falhar, não naquilo que ele fazia, pode falhar em outra coisa, mas é possível ser marreteiro e ser honesto e dar testemunho. E para você entender, na marreta, foi um período que eu fui mais usado por Deus. Porque cruza pro teu caminho todo tipo de pessoa. Enfermo, endemoniado, todo tipo. Só que o marreteiro tem que escolher tanto aquele que serve a Deus ou não. Ele tem que escolher o que ele quer. E o que ele quer fazer, o testemunho que ele quer dar. Porque eu me lembro, tipo assim, você, não sei se você chegou a dormir em posto. Dormi. Você vai dormir em posto, tem homossexual vestido de mulher, tem prostituta, né? Nem gosto de falar essa palavra, que é uma palavra pesada, né? Você tem que saber. Viajando, o cara tem que saber onde que ele vai dormir. Exatamente. Porque senão ele não consegue nem dormir de noite, né? Eu tive uma experiência em Taubaté, no 4R, um posto, que ele é 3 portas de banho. Então, o menino estava aqui, eu estava de cá e essa porta estava vazia. E de repente, eu escutei não só uma pessoa, mulher, mas mais que uma, 2 ou 3, dizendo assim, vamos ver eles tomando banho? Eu falei, meu Deus, e agora? E lá, o que acontece? Como é igual os banheiros, tem um tamanho só. E se a pessoa subir no vaso sanitário do lado de lá, ela vê a pessoa de cá. E de repente essa pessoa falou assim, uma mulher falou assim, vamos ver eles tomando banho? Aí, ela falou, vamos ver vocês tomando banho. E aí, eu vi a ponta do cabelo lá em cima, assim, a pontinha subindo. Aí eu falei, não faz isso não. Não faz isso não. É porque Jesus ama vocês, né? Aí eu vi a ponta do cabelo descendo. E quando a ponta do cabelo desceu, ela falou, vocês são evangélicos? Eu falei, nós somos. E ela falou assim, eu também era. Ela falou, né? Eu também era, mas eu me desviei. Eu falei assim, não, você não desviou, você tirou férias. A sua férias termina hoje. Hoje você vai criar vergonha na cara e vai voltar para Jesus. Não vi mais ninguém subiu para ver nós. Desapareceu. Acabou. Se você não tem temor, não tem um testemunho, não quer dar testemunho, bom, você já abre a porta, a pessoa entra. E você vai aprontar ali. Vai trair a esposa, vai dar um mau testemunho. Então é possível, eu sempre vou defender, não vou estar mais na marreta.
mas eu vou defender essa bandeira. Por quê? Porque eu fui muitos anos, tive muito prejuízo, ganhei muito dinheiro, tive muita experiência, tanto com Deus, e tanta experiência ruim, que hoje eu aprendi com elas. Então é possível um marreteiro dar testemunho, ele só não dá porque ele não quer. Eu pagava um preço maior no abacaxi, que o abacaxi tinha que ser doce. Eu me lembro que eu peguei uma viagem de um abacaxi azedo. E a pessoa, tá doce o abacaxi? Não tá doce, mas eu preciso, você me ajuda, eu preciso, eu tenho família, faz um suco, faz qualquer coisa, e Deus acabou abençoando. Então a pessoa não quer pagar um preço de tanto um testemunho, de tanto carregar uma mercadoria melhor, porque Deus, ele te honra, Deus, ele te abençoa. E você teve mais testemunho com pessoas na rua, assim, de pregar, de acontecer alguma coisa? Pessoas aceitando Jesus, pessoas que choravam quando eu colocava as mãos. Aconteceu já experiência que eu tive de Deus responder minha oração. Isso aí marcou um dia, o ajudante estava comigo, fala até hoje. Eu estava na cidade de Alumínio, a viagem estava abençoada e faltava um pouco para terminar. E eu fiz uma oração, estava um dilúvio de chuva. Falei, Senhor, vamos orar aqui. Aí eu comecei a orar, ele começou a ouvir. Eu falei, Senhor, até aqui o Senhor nos abençoou, eu te dou graça por isso, mas eu quero terminar essa mercadoria, essa fruta, e eu te peço em nome de Jesus, abençoa. Abençoa, e eu quero profetizar que essa chuva vai cessar. Não deu 10 minutos, a chuva parou, o sol saiu, e eu terminei toda a fruta e foi embora. Aquilo lá marcou, porque eu fiz uma oração como a oração de Elias. Assim como Elias orou, eu também oro. Então eu tive muita experiência na marreta. Experiência que, por exemplo, quando eu parei de viajar, e eu passei algumas linhas para alguns irmãos que viajam ainda, e até hoje, onde eles passam, cadê o pastor? Cadê o pastor? Então isso para mim é riquíssimo. Você deixa um legado, você deixa um testemunho. Então, no Vale do Paraíba, onde eu fui, teve testemunho. E o mais impactante, era raro o dia que nós dormirmos e eu não abria a Bíblia e as pessoas, nós sempre viajou com mais caminhonete junto, e eu pregava a palavra. Se reunia no posto. Exatamente, de noite. Ministrava a palavra. Ô Xande, vamos pular um pouco o assunto aqui. Faz quantos anos que você começou o ministério lá no CDHU? Eu acredito que vai ter na faixa aí lá de uns 8 anos. Como é que foi esse início lá? Onde foi? Como é que começou? Eu me lembro que os meus pais na fé, né? Pessoa que eu amo muito, que hoje são pastores, né? O pastor Antônio, que é o Nico, e a pastora Joana. Então eles começou lá, a Joana começou um trabalho, depois o Nico, né? Que são nossos pais, né? Nossos pais. Eu lembro que nessa época ele começou um trabalho na... É interessante falar deles porque eles implantaram muito os núcleos hoje e praticamente acabou vindo por conta deles, né? Eu lembro que ele implantou um na vila e me deixou. Foi onde começou meu ministério, né? Exatamente. E ela implantou uma no CDHU e foi onde começou o ministério do CDHU, né? Do CDHU. E ali E para mim ele foi uma aspiração muito grande porque... Foi uma junção que teve, que eu senti sem entender de ministério nenhum ainda. Eu levava as vidas para a célula e Deus usava ele. Era incrível. Deus usava ele para falar a vida da pessoa. E aquilo ali foi gerando algo... Paizão, né? Um paizão. Eu ficava assim... eu lembro que as células marcavam pelo carinho que ele dava, né? A atenção que ele dava. O abraço dele é incrível. Abraço. E eu quero que ele, se ele for ver, em nome de Jesus vai ver esse vídeo, eu quero que declarar aqui para ele, né? O tanto ser amado por mim, pastor Alexandre, né? A Joana. Eu chamo ele de pai, de mãe, né? Você marcou a nossa vida, você marcou um período de uma geração, né? Do núcleo do CDHU, as pessoas falam até hoje. Então, o abraço, nunca perca isso. O abraço que você tem, que você abraça, o abraço dele era uma cura que entrava. Sabe, pessoas que não teve o amor de pai, de mãe, e quando recebia o abraço dele, era uma cura, arrancava, né? E glória a Deus por isso. E de repente, no núcleo do CDHU, eu comecei a participar lá com eles e tal, e de repente, eles não estavam mais, né? E eu tive uma experiência antes de entrar. E essa experiência foi assim... Deus falou comigo, eu vou te colocar no núcleo do CDHU. Falou comigo.
E eu assustei. Falei, então meus pais aí, meus líderes vão falecer, que vai acontecer alguma coisa, meu Deus, sabe que isso aqui não é de Deus, não. Aí até que eles não ficou mais lá, e de repente Deus me colocou, né? Porque Deus fala com a gente não entende, a gente começa a pensar coisas, né? E quando Deus me colocou lá, isso foi muito incrível, por quê? Até hoje eu tenho isso comigo, carrego isso comigo, por quê? Eu falei, esse lugar vai ser honrado, primeiro, pelo sacrifício de Jesus, pelo sacrifício do Pai que enviou seu Filho, por amor a Jesus, e eu quero levar isso para honrar meus pais na fé, por quê? Começou ali através deles, né? Através da Joana, depois ele desceu, começou através deles. Eu falei, então isso aqui vai ser honrado. E pensa numa pessoa que não tinha experiência nenhuma. Experiência de falar assim, você pode dar uma palavra, tudo, mas uma experiência do mundo espiritual, uma experiência de batalha espiritual, não tinha experiência nenhuma. É por isso que eu sou apaixonado pelo nosso pastor Jefferson, sabe por quê? Quando Deus mostra para ele, e ele aposta na pessoa. E o que mais me deu hoje combustível para estar e ir e avançar, é esse apostar que ele apostou em mim, que apostou em você. Porque muito tempo o pastor Jefferson conheceu as minhas dificuldades, fragilidade, mas ele nunca arredou 1 milímetro de acreditar em mim. Então, por isso que eu falo, hoje nós temos que acreditar nas pessoas. Porque a qualidade que as pessoas têm é maior do que as dificuldades e os erros. Só que o preço que você tem que pagar o preço. Porque naquele lugar ali, eu lembro que uma vez que eu estava lá, né? E começou a encher. Eu falei, meu Deus, começou a encher. E uma alegria grande, muito grande. E eu e minha esposa trabalhando juntos, jejuando toda segunda-feira. E um ânimo. E começou a encher. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito real, né? Isso é muito real. E eu tive muitas experiências ali dentro, né? Eu amo aquele lugar de coração. Eu vejo que Deus me enviou para aquele lugar. Não sei até que tempo que eu vou estar, né? Porque se Deus tem um plano maior, né? Mas eu sei que se um dia eu sair dali, ali vai deixar um legado e vai deixar líderes. Eu estava ali olhando... Você tá falando esse negócio de sair dali, eu já tô imaginando ele assistindo e falando assim, tá amarrado, vai sair daqui não. A mente dele, não, tá amarrado, vai sair não. Imagine bem. Não, a minha irmã me procurou ontem, depois da palavra que Deus usou o pastor Uziel para falar comigo, e eu falei para algumas pessoas que ele conhece o coração do homem, o que o homem pede lá dentro, o que o homem quer. E a minha irmã chegou em mim ontem chorando. Você não vai abandonar nós, não. Você não vai abandonar nós, não. Não. Aí, o que acontece? Mas hoje, depois, né? Para você ter uma ideia, no núcleo, todo esse tempo, né? O que Deus une propósito? Por que Deus une propósito? Eu me lembro quando você desceu para lá, Deus te usou muito na minha vida para quê? Para me trazer amadurecimento e ensinar, formar líderes. Que eu não formava, não tinha um líder, né? O que acontece? Eu estava vendo no celular... Eu estou com 28 líderes no núcleo. Entre obreiros e evangelistas, tudo. Obreiro e evangelista. Então, o que acontece? Eu peguei a visão, peguei o ensinamento e fui. E fui embora. Então, o que acontece? Hoje tem uma equipe. Hoje, se Deus me levar para outro propósito maior, o núcleo não fecha. Deixou um legado, né? Deixou um legado. Então, tem uma equipe que vai cuidar, que vai fazer. E naquele lugar ali eu tive muita experiência, porque aquele lugar ali foi uma coisa tão incrível, porque a maior experiência que eu tive no núcleo foi aquilo que Deus falou comigo, que ele escolhe quem não tem, quem não pode, e ele dá para que a pessoa possa fazer e ser alguém. Por quê? Imagina uma pessoa que sentia rejeição, falta do amor, falta da atenção da mãe, do pai, né? E de repente você cuidar de vidas, isso é andar contra a mão, isso é loucura. E de repente você começar a ver o trabalho crescer, e de repente pessoas chegar em você e falar assim, um dia eu quero ser como você. É bom escutar isso, né? Isso é um milagre, isso é o maior milagre.
Um dia você perguntou aí, voltando ao assunto lá, da favela, de olhar carro. E eu me lembro que um dia eu estava pregando em Ribeirão Preto, na igreja do nosso querido amado pastor Osmar, e eu estava pregando, e é muito incrível, o próprio Senhor pregando para mim, falando comigo, e eu pregando para a igreja. E ele me disse assim, você lembra daqui? Jesus falou comigo, você lembra daqui? Olhei para fora, falei, lembro. O que você lembra? Eu lembro que aqui eu passava pedindo pão, comida, roupa nas casas, pedindo pão. E ele falou assim, pois bem, você naquele dia, naquela vez, naquela época, pedia pão nas casas. Mas hoje você está oferecendo pão vivo que desceu do céu, que sou eu. Glória a Deus. Aquele dia você não tinha, você pedia, mas hoje você está oferecendo. Hoje você tem eu. Pode oferecer. Tem coisa maior que isso? Riqueza maior que isso? Não tem. Então o que acontece? Aí eu vejo no núcleo uma unção que Deus liberou sobre a minha vida, sobre o ministério, sobre o chamado, que tem feito a diferença para a glória de Deus. Ontem mesmo nós ia fazer o culto na praça, mas foi com medo da chuva e fiz do núcleo. E nós fizemos o núcleo, o Valdeci também estava com os seus discípulos. E houve um avivamento naquele lugar, você vê uma unção, gente caindo em cima do outro, assim, ó, um mover sobrenatural, né? Inclusive a Tatinha, ela tem umas unção aí, né, que Deus dá na vida dela, que a gente começa a rir, né? Apareceu uma metralhadora e começou a tremer e vai derrubando gente pro chão. E uma coisa, o Jonas começou a tremer, balançar o pescoço assim, foi, meu Deus do céu. E o Jonas é quietinho, não é? Tava na unção ontem, então ontem foi um culto de unção, de mover. E o que Deus tem feito naquele lugar é muito grande. Deus a igreja está crescendo hoje, tá perto de umas 200 pessoas aí. Lá? É. Não. Lá ficou... estabeleceu 100 pessoas. 100. 100 pessoas. Mas eu percebi o quê? Eu percebi que Deus começou a trabalhar com essas 100 pessoas para trazer para um propósito. Para levantar essas pessoas. Porque ontem eu ministrei tem algo... isso aí que eu ia falar, porque assim, a conversão lá foi assim, o crescimento foi muito rápido, né? Muito rápido. E esse pessoal que ficou, né, que tá ali, são pessoal assim que estão crescendo. Estão crescendo. Né? São evangelistas hoje, obreiros, né, que estão se levantando. Exatamente. Por exemplo, ontem eu fiz um culto lá e estava ministrando sobre quando Deus fala para Isaías, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ontem foi um culto, hoje Deus está te enviando. Porque eu acredito que agora chegou uma hora, esse momento, que haverá uma unção de multiplicação de almas no núcleo. Amém. Em todo lugar. Né? Comunidade metodista, nos núcleos, as igrejas, se pegar essa visão, esse mover, chegou o momento. Pode guardar, e estou profetizando aqui, ó. O dia de hoje e até no final do ano, haverá uma unção de multiplicação de almas. Você falou 100, eu fiquei até... Parece que tem muito mais lá, né? É porque às vezes falta, né? Então, o equilíbrio mesmo. Por exemplo, o culto de quarta não vai tanto que vai no culto de domingo. Uhum. Mas o culto de domingo você pode contar aí. Teve experiência lá que mexeu contigo, assim? De situações que aconteceu? Teve experiência. Teve experiência de pessoas que, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo muito forte, que marcou, que é inesquecível, não só comigo. Foi a vida do Carlos César, nosso amigo Zói. Uma pessoa que chegou, né? Eu me lembro que nós oramos pela uma família dele, que estava precisando de uma cura, e ela foi curada. E o próprio Espírito de Deus falou com ele. Você foi lá, pediu para eu curar, eu curei, mas cadê você? Aí ele voltou, ele não estava indo mais, ele voltou, e ele voltou com toda a garra, toda a força, se entregou, foi um homem que marcou todos os líderes. Deus enviou ele para ensinar a liderança, a minha própria vida. Não tinha não na boca dele. Ô César, é assim. E, portanto, uma vez eu tentava brecar ele, né? Eu tentava brecar ele. O próprio Deus falou, brecar tipo assim, no amor. Falou assim, ô César, se cuida mais, tal. Você pega menos coisa, tal. Tenha mais tempo produtivo para você. Para você, família. Pegava no pé dele, comia muito pouco, né? Se cuida, quero cuidar de você e tal.
E chegou um tempo que fui falar com ele e Deus falou, o próprio Senhor falou comigo, pode deixar ele, sou eu e ele é comigo. Você vê o tanto de intimidade que ele tinha com Deus, com o Espírito Santo. Ele tinha uma vida também toda atrapalhada, né? O testemunho dele que ele andava urinado. Ele era morador de rua. Morador de rua, morou debaixo da ponte no Rio de Janeiro. Então foi um impacto grande a conversão dele. Muito grande. O que mais marcava, ele ia sozinho para as casas fazer libertação. Não, ele não... Ele falava assim que pessoa tem medo do diabo. Não existe isso aí. Isso aí não tem que existir, né? E aí ele, por muito pouco tempo, não deu nem 3 anos, lá dentro foi o homem que mais provocou situações de milagre. Ele orou para uma pessoa que a pessoa com leucemia, ele orou para ela, sentiu entrar nas veias dela algo e a mulher foi curada. A coluna, ele orou para uma pessoa, endireitou, pedra no rim sumia. Então foi um homem que com pouco tempo, né, Deus de ministério... Usou ele demais, né? Demais. Eu lembro de Elias. Como é que pode um negócio desse? E outra coisa, amava a libertação. Ele era apaixonado pela obra de Deus. Apaixonado pela presença do Espírito Santo. Incrível. Ô Xande, fala pra mim, qual que foi a fase mais difícil que você enfrentou na tua vida? Uma das fases mais difíceis que eu passei, que eu enfrentei na vida, foi a separação entre eu e minha esposa no casamento. Por quê? Não é só a separação. Pelo que eu busquei, porque o que eu entendi, o que eu trabalhei, por exemplo, quando eu e minha esposa separou, né? E eu olhei para minha filha, e eu vi tudo que eu passei dentro daquela favela. Então o que acontece? Eu falei assim, a minha filha não vai passar o que eu passei. Eu vou passar o preço, eu vou pagar o preço que for, mas ela não vai passar. E comecei a orar. E chegou um período que Deus uniu novamente eu e minha esposa. E de uma frase que eu ouvi que eu nunca mais esqueço na minha vida foi quando a minha filha falou assim para minha esposa: mãe, quando eu casar, eu quero um homem de Deus igual ao meu pai. Por quê? Marcou. Porque valeu a pena pagar o preço. E eu profetizo na vida dela, né? Ela já tá namorando agora. Daqui uns dias casa. E aquilo que saiu da boca dela, né? Se eu sou um homem de Deus, como ela diz, e eu creio que eu sou um homem de Deus, né? Deus vai dar um homem de Deus para ela, segundo o coração de Deus, temente a Deus, que vai cuidar dela. E eu quero profetizar, né, que ela não vai precisar passar o que eu e a mãe dela passou, ela não vai precisar passar os frutos amargos que eu passei, que a mãe dela passou, porque em meio de dificuldade que nós temos de ensinar, nós ensina naquilo que nós podemos, e o Espírito Santo é o professor dela que vai ensinar e vai ser abençoada a vida dela em nome de Jesus. Então isso foi uma fase mais difícil que eu passei, porque depois que eu entrei em consagração, entrei em propósito de oração, o próprio diabo entrou dentro da minha casa e disse para mim assim: você ganhou tantas almas, mas perdeu tua família. E eu apontei o dedo e falei assim, ó, espera só um instante. Aí Deus restaurou. Aí eu entrei dentro do meu quarto. Eu falei, agora eu quero que você venha e entre debaixo dos meus pés. E comecei a glorificar e adorar a Deus. Porque tem coisas que a gente escuta, tem coisas que a gente vê, a gente tem que ter 2 reações. Ou você vai partir para cima, lutar por aquilo, ou você vai desistir. Entregar, né, para derrota. E acabar. Você entende também que, por exemplo, foi um processo na tua vida que, dentro disso, né, você amadureceu muito, questão de ver as coisas, eu sei porque te conheço faz muito tempo, acompanhei essa situação na tua vida, você enxergou muita coisa em você também que estava errado, né? Foi o primeiro ponto. Eu acho que isso daí, perdão te cortar, eu acho que isso daí, o ser humano, o servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, a primeira coisa que estiver passando dificuldade, o primeiro ponto que o próprio Senhor falou comigo, mostrou quem eu era. E quando Deus mostra quem nós somos,
o nosso eu ele é eliminado, é derrotado e a vontade de Deus nasce. E isso foi fundamental também, assim, você acredita que por conta do ministério, daquilo que Deus tinha para fazer na tua vida? Porque depois de tudo isso que resolveu, houve um impacto muito grande no teu ministério, né? Muito grande. Foi um fluir sobrenatural, né? Foi um fluir muito grande. Por quê? Quando as coisas são resolvidas, nós depois tivemos dificuldade, teve contenda, teve brigas, teve. Mas o que acontece? Chegou um período que eu e minha esposa olhou um pro outro assim, dentro de nós olhamos para o outro e falou assim, se até aqui nós chegou, então aqui que nós vamos até o fim. E isso fez a diferença, e isso mudou. Aprendi muito bem, e você que está assistindo, aprende isso. Aprenda a respeitar a tua esposa da maneira que ela é. Aprende a respeitar o teu esposo da maneira que ela é. Por quê? Quando eu entendi a maneira que ela é, que Deus, a natureza dela, a questão que ela é, mudou completamente. Por quê? Às vezes eu bati de frente com ela, que eu não aceitava a maneira que ela era, a natureza dela, os pensamentos dela. E se até Deus nos respeita, quem somos nós para não respeitar? Então, quando você respeita o ambiente, a vida que a pessoa é, da maneira que ela é, debaixo do princípio da palavra de Deus, tudo vai fluir. Porque às vezes nós queremos viver, eu queria que a minha esposa vivesse aquilo que eu era e que eu queria viver. Não existe. Até no ministério, Deus chama um para uma coisa, chama outro para outra coisa, cada um tem um chamado. Eu lembro, só te cortando rapidinho, eu lembro de uma situação, né? Quando eu também estava nessa fase dentro do meu casamento, não por brigar, porque era muito difícil a gente brigar, mas era a questão de respeito um pelo outro. Eu lembro que eu olhava e falava assim, nossa, tô dando célula, eu dou estudo, eu faço isso, eu vou na teologia, né? E eu comecei a me comparar diante da situação colocando a minha esposa, né? E ela não faz isso, e eu sempre esperei isso dela, isso e aquilo ali. E eu lembro que o Espírito Santo, eu lembro certinho, eu tava deitado no sofá, e o Espírito Santo ele veio, e ele falou assim, ó, pra mim, sabe por que ela não é assim? E aí começou, né, me mostrar. Sabe quando você chega cansado do serviço e a janta tá pronta? Nossa, Deus. Se ela fosse como você, não teria janta. Não teria. Sabe quando você chega lá, tuas roupas tá passadinhas, né? Se ela fosse como você, as roupas eram para estar tudo amontoadas. E Deus começou a mostrar ela de uma forma diferente para mim. E aí eu entendi que ela era um complemento do meu ministério. Era aquela pessoa que me trazia equilíbrio. Porque se houvesse dois de mim, talvez eu nem estaria aqui, né? Talvez teria caído assim dentro da minha maturidade, do meu jeito de fazer as coisas. E ela foi um equilíbrio sobre a minha vida. Você percebeu isso também em você, assim, dentro do teu casamento? A respeito entre você e ela? Com certeza. Aí que foi se encaixando. Aí você para e pensa, quanto tempo foi perdido batendo... Perdendo tempo, né? Perdendo tempo, se arrebentando, se machucando, porque a mulher não é igual ao homem. A mulher, depois que ela se feriu, ela se fecha. O homem não, o homem é diferente, mas a mulher se fecha, né? Então, eu me lembro que no período da marreta, das percas, que eu perdi 7, quando saí a casa, eu me lembro que tive até uma experiência dentro do núcleo sobre isso, um dia eu quero contar, vai chegar o tempo, que ela se feriu, se fechou por muitos e muitos anos porque perdeu a casa. E para o homem não, conquisto outra, vou atrás, eu tenho saúde, vamos embora, Deus está comigo, mas para ela não, para a mulher é diferente. Era um sonho que ela sonhou, projetou e foi perdido. Mas Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que restitui. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar, você tem algum sonho que você pretende realizar? Eu tenho um sonho que eu pretendo realizar. Eu sonho com várias coisas, né? Eu sonho, né? Ter a casa. Não paga nada, né? Isso. Mas o maior sonho que eu tenho é uma igreja grande em frente à praça do CDHU. Esse é meu sonho. Para fazer conforme Deus colocou no coração da gente e partir. E esse sonho eu creio que vai ser realizado. Amém. E principalmente depois da palavra que eu recebi. Da profecia, né? Você crê num avivamento? É a última pergunta pra gente encerrar aí. Creio, e assim no bom sentido da palavra, eu vivo ele todos os dias.
Porque quando a gente cria, a gente começa a viver antes dele acontecer. Você acredita que esse avivamento vai vir que jeito? Na hora que tiver tudo bom pro homem ou na hora que a situação começa a pegar? Não. Deus, eu creio que ele vai apertando situações com o homem, com o mundo, com o Brasil, para que a igreja se levanta. Eu acredito que na hora que a igreja se levantar numa grande união, haverá um grande avivamento. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Você olha para uma câmera aí, deixa uma mensagem aí para eles aí, para quem está nos assistindo. Amados, a mensagem que eu tenho para você nessa tarde é que Deus te abençoe grandemente. Não desiste dos teus sonhos, nunca desiste de servir a Deus, nunca serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas serve a Deus por aquilo que Ele já te deu, o Filho dele na cruz do Calvário. Eu quero profetizar na sua vida que todos os sonhos que estão no teu coração que queima, é o próprio Deus que colocou, e esse sonho é dele. E se o sonho é dele, ele vai realizar. Só que nós precisamos, né, como experiência que você me conhece, me ajudou muito, existe um mal na vida do ser humano chamado ansiedade. A ansiedade rouba o sonho, a ansiedade rouba o projeto de Deus na nossa vida. Derruba essa ansiedade nessa tarde, quando você estiver assistindo esse vídeo, e nunca desista. E eu vou profetizar algo na tua vida, que eu estou vivendo por experiência por esses poucos tempos um ano, mais ou menos. Aprenda uma coisa. Libera a palavra de vitória. Libera a palavra de conquista. Por mais que não tenha acontecido, profetiza. Profetiza como... Talvez você está vivendo um vale de ossos secos. Você só vê ossos. Está tudo seco. Mas profetiza que os 4 ventos do Espírito vai soprar, vai trazer vida, vai trazer esperança. Eu tenho estudado a Bíblia, a palavra, por esses dias, principalmente hoje, e eu estava estudando sobre o poder da palavra. Quando José pede para que eles vão atrás dos irmãos dele e fala sobre a taça, e o irmão de José fala assim, se a taça estiver aqui, nós vamos ser escravo de Faraó. Israel viveu 400 anos de escravidão porque liberou uma palavra. E também Abraão liberou uma palavra. Então eu comecei a estudar a Bíblia e perceber algo que é muito sério. Quando a mulher de Jacó, ela pega as idolatrias do pai e leva, e Jacó fala assim, se tiver aqui, a pessoa que pegou vai morrer, ele não encontra. Mas quando a mulher dele vai dar luz ao filho, ela morre. O poder da palavra tem o poder de trazer vida e trazer morte. Então, toda palavra de derrota contra a sua vida, que se tornou profecia, eu profetizo que a segunda profecia aniquila a primeira. Você é mais que vencedor, mais do que conquistador. Queridos, aprenda uma coisa, eu tenho comigo e vou viver isso enquanto eu viver nessa terra. Eu quero viver o plano de Deus, o reino de Deus nessa terra. Eu quero viver o projeto do Espírito de Deus. A vitória, a conquista e a bênção será consequência na minha vida que Deus vai fazer através do Espírito Santo. Então fica essa palavra no teu coração, seja ministrado pelo Espírito Santo. Libera a palavra de vida, palavra de vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Xande, queria te agradecer, tá? É muito difícil poder pôr ele aqui na cadeira. Ele é muito... Ele é fujão, vergonhoso, mas ele... Muito obrigado por você poder estar aqui, viu? Eu que agradeço. Que o testemunho da vida do Xande possa impactar a tua vida, possa trazer transformação na tua vida. Eu falo porque a vida dele em si, a maneira dele viver, mudou a minha vida. Hoje eu sou grato a Deus pela vida dele, por tudo que ele fez na minha vida. Então eu queria aí, se você ficou até agora nesse momento, não vai embora sem deixar o teu like aí, dá um like aí no joinha, né? Se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Isso vai trazer engajamento para o canal. Mais pessoas irão estar assistindo, vão estar ouvindo os testemunhos das pessoas que estão aqui. E até a próxima, em nome de Jesus.